vai retomar esse conteúdo e continuar falando a respeito dele nas próximas aulas, tá bom? Então, a gente vai ter outras aulas de inglês marcadas em outros momentos para que vocês possam participar, tá certo? Então, nesse caso, hoje a gente vai começar a falar a respeito desse conteúdo e daremos continuidade aí talvez em mais 2 ou 3 encontros, tá? A ideia é que depois que a gente trabalhar o conteúdo, a gente possa trabalhar isso na prática com algumas provas do Enem, principalmente trabalhando essa questão de interpretação textual, tá certo? Bom, quando a gente fala sobre a questão de técnicas, estratégias, tá certo? A gente tem que lembrar que, antes de mais nada, nós estamos falando aí de um processo de leitura crítica, né? E o processo de leitura, ele é um processo que ele evolui com o tempo, tá certo? Então, aquilo que se concebia, por exemplo, sobre leitura alguns anos atrás, especialmente até a década de 70, 80, né? Que perspassava apenas por uma ideia de decodificação, né? Ele se alterou e, atualmente, quando a gente fala sobre o processo de leitura, a gente insere aí um quesito de criticidade que é fundamental para conceber o que seria uma leitura de fato, né? Então, a leitura, ela sempre tem a ver com um posicionamento crítico diante daquilo que eu estou lendo, certo? E aí, nesse sentido, portanto, posicionamento crítico me leva, portanto, a perceber que aquilo que eu leio não é essencialmente verbal. Ou seja, a minha leitura, ela não se consolida apenas sobre palavras, tá? Mas, na verdade, quando eu faço um processo de leitura, eu estou considerando uma série de outros elementos que fazem parte do texto. Desde, por exemplo, uma palavra que ela está escrita de uma forma diferente, ela está grifada de forma diferente, ela está em negrito, ela está em itálico, desde, por exemplo, a utilização de uma figura, a utilização de uma gravura, a utilização de um gráfico, tá certo? Todos esses elementos fazem parte do texto e todos eles, portanto, precisam ser lidos dentro do processo de compreensão textual, tá? Então, nesse caso, a gente precisa, portanto, considerar que a leitura ela está para além da palavra, ela está para além do signo linguístico. É fundamental perceber esse ponto, por quê? Porque ao nos depararmos com um texto de uma língua que não é a nossa língua materna, que não é a língua portuguesa, certo? A maneira como eu lido com esse texto, a maneira como eu vou considerar esse texto é de fundamental relevância. A minha postura diante do texto é de fundamental relevância. Haja vista, né, que provas, né, exames como o Enem e os bons vestibulares, né, que são aplicados atualmente, eles não consideram apenas a questão de um entendimento superficial do texto, mas uma compreensão maior desse texto que te posicione criticamente em relação a ele, tá? Então, essa postura crítica, portanto, é algo que é também avaliado dentro de provas e exames, como é o caso do Enem, tá? Então, sabermos nos posicionar diante desse texto é fundamental, portanto, para a compreensão do mesmo, tá? Então, nós precisamos entender, né, algo que alguns autores dizem, né, que nenhum texto ele como eu posso dizer, que nenhum texto ele tem uma postura, né, de algo simples ou de algo totalmente honesto ou de algo que está assim num patamar, né, de total inocência, né? Nenhum texto ele é 100% inocente, mas todo texto ele nos conduz a conseguirmos perceber, né, elementos ali que tentam ligar a um viés ideológico, um viés mais crítico, né, de um determinado posicionamento, até porque aquele que escreve sempre escreve com uma intenção. E aí, no caso, essas intenções, elas precisam ser consideradas, né, seja num texto escrito em língua materna, né, no caso, língua portuguesa, ou seja num texto escrito em língua estrangeira, como é o caso aqui do inglês, tá certo? Bom, ao falarmos sobre técnicas e estratégias para a leitura de textos em inglês, tá? É importante pensarmos aqui que nós não estamos falando de uma fórmula secreta
né, de uma poção mágica, né, que de repente vai resolver todos os meus problemas, e daí eu não preciso mais estudar inglês, eu não preciso mais estudar vocabulário, né, não preciso mais considerar essas questões para a interpretação textual. Não se trata disso, tá? A questão da internalização de vocabulário, que vem a partir exatamente das leituras, né, que nós fazemos, continuam sendo de incrível relevância para a compreensão de um texto, tá? Haja vista que, num primeiro momento, você tem que conhecer o signo para decodificar o signo e, a partir daí, então, você criar um posicionamento crítico acerca daquele texto. Mas, quando a gente fala sobre técnicas e estratégias, nós estamos falando basicamente em facilitadores, né? O que pode facilitar para mim o processo de compreensão textual? Quais são os mecanismos dos quais eu posso me utilizar para facilitar o meu processo de compreensão? Então, nesse sentido, né, nós consideramos, por exemplo, que num exame como o Enem, né, que é um exame exaustivo, é uma prova longa de muitas questões, para muitos alunos com um tempo que não seria suficiente, né, apesar de que o tempo é bem grande, né, mas, assim, para muitos alunos esse tempo ainda não é suficiente. Então, o uso dessas técnicas, dessas estratégias, poderiam nos ajudar, principalmente na maneira como nós nos utilizamos desse tempo, né, de uma maneira mais proveitosa, tá? Sem perder tempo com coisas que são desnecessárias. Então, segue, portanto, aqui o quesito de quando eu leio para extrair informações desse texto e eu devo ignorar palavras difíceis no texto que não comprometem a sua compreensão. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né, é que essa noção de fluência, ela é uma noção que não perspassa pela ideia de um conhecimento total da língua. Ou seja, quando nós falamos de alguém fluente em inglês, não necessariamente nós estamos falando de alguém que conheça 100% da língua inglesa. Haja vista que todos nós somos fluentes em língua portuguesa, né? Todos nós conseguimos nos comunicar de maneira proveitosa no dia a dia. Entretanto, não conhecemos 100% do vocabulário de língua inglesa. Há determinadas palavras que nós desconhecemos. Nem por isso essas palavras elas são tão relevantes ao ponto, por exemplo, de inviabilizarem que eu tenha problemas muito sérios de compreensão textual. Geralmente, nós conseguimos lidar com todos os textos que temos que ler no dia a dia em língua portuguesa, ainda que não conheçamos 100% do vocabulário da língua portuguesa. Então, portanto, nós precisamos considerar que ao nos depararmos com um texto em língua inglesa, né, também não conheceremos todas as palavras que estão ali, certo? Então, muito raramente, né, teremos o conhecimento de todos os significados possíveis para aqueles termos que foram utilizados ali dentro daquele texto, tá? Mas nem por isso vai inviabilizar a minha compreensão textual. Mas nós conseguimos fazer aí uma leitura, podemos fazer uma leitura crítica, uma leitura razoavelmente proveitosa e conseguir até responder os itens que foram ali elaborados, né? Mesmo desconhecendo 100% do vocabulário que foi utilizado, tá? Então, portanto, aí nós precisamos considerar inicialmente a nossa postura diante do texto. Então, a nossa postura diante do texto deve ser uma postura de alguém que considera que eu não conheço 100% do vocabulário, mas que isso não quer dizer que eu possa deixar de compreender aquele texto de maneira proveitosa, tá? Eu falo isso por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas, às vezes, se deparam com um texto que não é escrito no seu idioma, e a primeira reação é uma reação negativa, né? É uma reação de, eu não falo inglês. Se eu não falo inglês, eu não vou conseguir entender ou compreender esse texto. Se eu não vou conseguir compreender o texto, então eu não vou conseguir resolver as questões. Se eu não vou conseguir resolver as questões, então deixa eu chutar tudo isso aqui. E essa não é uma postura interessante. A postura do chutar, ela é uma postura de desespero, né? E quando você pensa numa postura de desespero, você tem que considerar que posturas desesperadas geralmente não geram bons resultados, tá? Muito pelo contrário, tá certo? Então, a avaliação
avaliação do Enem é uma avaliação que exige preparo, né? E você faz um preparo para isso, exatamente para que você não venha ter uma postura de desespero diante da prova. Até porque, se você não se preparou para a prova, então talvez nem vale a pena fazê-la, tá? Então, aqui eu penso sempre que a ideia de que tipo, eu não falo inglês, ou seja, eu tenho um conhecimento talvez não tão vasto da língua, não deve gerar em mim uma postura negativa que vai me impedir de compreender aquilo que eu estou lendo, tá certo? Então eu preciso considerar essas questões, tá bom? Uma outra postura também que nós devemos considerar, e essa postura ela é positiva, né, é a postura de que nós vivemos num mundo globalizado. E por vivermos num mundo globalizado, nós precisamos considerar que nós lidamos com o inglês o tempo todo, certo? Vocês, por exemplo, que fazem parte dessa geração 2000, né, essa geração que foi gerada a partir dos anos 2000 e que tiveram um contato muito mais amplo, né, com a internet do que a minha geração, por exemplo, é uma geração que lida com o inglês o tempo todo, tá? Por quê? Porque essa é a língua, né, que é utilizada nos meios de comunicação virtuais, que é utilizada na linguagem da informática, tá certo? E o processo de globalização também traz, né, para o nosso dia a dia, a inserção também cada vez maior de termos e expressões que advindos da língua inglesa, que são expressões que nós utilizamos cotidianamente, com as quais nós estamos familiarizados, né, e que devem e serão utilizados para a compreensão de um texto em língua inglesa, certo? Então eu devo levar isso em consideração ao lidar com um texto escrito em uma língua que não é uma língua, a minha língua materna não é a minha primeira língua, certo? Bom, aqui então, portanto, esse diagrama ele sugere basicamente como seria aí o meu passo a passo em relação à maneira como eu vou lidar com um texto, nesse caso escrito em língua inglesa, tá? Tudo E Nodari, começaria, pessoal. licença. Seria só como você cancelar a apresentação e iniciar de novo, que alguém iniciou a apresentação anteriormente e congelou a tua janela da apresentação. Eu devo iniciar tudo? Não, não. Isso aí, atualizou aqui agora. Pronto. Agora, Tá. só que cancela a apresentação e inicia de novo. Fecha para a apresentação e iniciar novamente, poder mostrar a tua janela. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo um diagrama? Tá aparecendo para mim, não sei se tá aparecendo diretamente para os outros. Tá aparecendo para vocês, pessoal? O diagrama do Reinildes Dias? Tá, beleza. Tá aparecendo? Ok. Então tá. Então, esse diagrama, pessoal, ele ilustra mais ou menos como é que seria esse processo Pessoal, para da quem não maneira. estiver aparecendo, vocês só clica na janela aí de apresentação do Marcelo Baldino Nodari, tá? Que aparece, viu, pessoal? Ok. É só clicar lá no meu nome que vai aparecer, ou então na minha foto, tá? Que aí aparece, no caso, o texto que eu estou exibindo para vocês. Certo, gente? Bom, então esse diagrama aqui do Reinildes Dias, tá? Ele ilustra muito bem como seria a minha postura diante de um texto escrito numa língua estrangeira, nesse caso, o inglês, tá? Então, nós partimos exatamente desse ponto que nós estamos aqui, ó, do objetivo, tá? Qual é o objetivo que eu tenho em relação a esse texto? Bom, o meu objetivo é construir o significado desse texto. Em outras palavras, o meu objetivo é compreender esse texto, né? E aí essa compreensão, ela não é uma mera decodificação, então o meu objetivo não é simplesmente decodificar o texto, mas o meu objetivo é conseguir perceber as intenções desse texto. Em outras palavras, portanto, o meu objetivo é conseguir compreender de maneira crítica esse texto, tá? Então isso seria uma compreensão textual, tá bom? Bom, a partir então desse objetivo que eu tenho, eu vou partir então para os meus resources, que são os meus recursos, tá? O meu recurso inicial, pessoal, e aí é claro, essa é a justificativa de por que nós estudamos inglês, é usar exatamente o conhecimento prévio que eu tenho, tá? Então, qual é o conhecimento prévio que eu tenho a respeito desse texto que eu identifiquei, tá? O que eu sei de inglês seria basicamente aqui a minha palavra nesse momento, tá?
tá? Aí, nesse caso, obviamente, tá certo, que leitura e compreensão textual é uma questão que se realiza na prática. Isso em qualquer língua, tá? Seja na sua língua materna, seja numa língua estrangeira, tudo parte, tá certo, de prática. Prática, prática e prática. Então, quanto mais eu pratico exercício de compreensão textual, melhor eu me torno em compreensão textual. Professor, qual é a melhor maneira de eu estudar inglês para o Enem? É pegar exames anteriores do Enem e tentar resolver as questões que foram utilizadas lá, certo? Por quê? Porque a prática vai te levar à perfeição, tá? Essa é uma frase clichê, mas é algo que de fato se constitui numa realidade, tá? Quanto mais você pratica, melhor você se torna naquilo que você está praticando. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, quanto mais provas vocês tentarem resolver, melhor vocês se tornarão em relação à questão daquele conteúdo, tá? Bom, a partir desse momento, então, que eu defini, eu sei qual é o conhecimento prévio que eu tenho da língua inglesa, aí eu vou passar, então, para as minhas reading strategies. Eu vou passar para as minhas estratégias de leitura. Pessoal, todas essas aqui são estratégias de leitura das quais nós falaremos, tá certo, de maneira individualizada e que podem ser aplicados na leitura de textos em inglês, tá? Algumas estratégias, elas são mais propícias em determinados momentos, outras estratégias são mais propícias para outros momentos, mas nós falaremos de todas elas a fim de que nós possamos ver aí as particularidades de cada uma e a maneira como elas podem ser aplicadas, tá bom? Então eu tenho leitura skimming, scanning, using previous knowledge, using no verbal information, reading actively, using context, using cognates and familiar words, inferring unknown vocabulary, identifying text structure, identifying textual genres, and integrating information. Então, eu posso considerar todas essas estratégias para, então, me levar a 2 pontos. Olha só, observem aqui, tá? Bom, se eu tenho a chance de utilizar um dicionário, eu posso, então, fazer o quê? Eu usei as estratégias de leitura, elas não me deram 100% de certeza acerca de alguma coisa que eu precisava. Tipo, elas funcionaram em muitos momentos, 99% dos momentos, mas ficou uma dúvida em 1%. Se eu tenho acesso ao dicionário, eu recorro ao dicionário. Mas se eu estou indo para a prova do Enem, eu não posso usar dicionário. Então, eu parto daqui para a minha avaliação crítica. Observem que o meu objetivo era construir o significado do texto. A construção do significado do texto parte de uma decodificação somada a uma visão crítica. Então, eu apliquei recursos, eu apliquei estratégias de leitura e agora, então, eu decodifiquei o texto. Decodifiquei o texto, então, qual é a minha visão crítica, a minha avaliação crítica acerca daquilo que eu decodifiquei? Por que é importante falar nessa avaliação crítica, pessoal? Porque, de repente, as perguntas elas não estão ligadas apenas à mera decodificação. Elas podem estar ligadas também à questão de um posicionamento crítico acerca daquilo que você leu. Então, nesse caso, essa avaliação crítica é fundamental para que a minha decodificação ela esteja estruturada dentro de um parâmetro aceitável ou inaceitável para aquele texto que foi produzido. E aí, a partir dessa avaliação crítica, que veio de uma decodificação, agora eu posso, então, construir ou reconstruir o significado desse texto. Por que esse prefixo, ele aparece aqui? Porque, de repente, a construção que eu fiz aqui nesse processo de decodificação, ela não se mostrou verdadeira quando eu passei aqui para uma avaliação crítica. A avaliação crítica é algo mais profundo do que a mera decodificação. Então, nesse caso, eu criei aqui, eu construí um significado para o texto, mas que quando eu passei a avaliar de maneira crítica, o que eu fiz? Eu reconstruí esse significado. E agora eu tenho uma nova visão sobre o significado. Então, o significado que eu tenho agora do texto, tá certo? É um significado construído a partir de uma decodificação somada a uma avaliação crítica, tá? Então, basicamente, esse seria aqui o passo a passo que eu deveria seguir
no momento em que eu estou tentando construir o significado de um texto, como, por exemplo, aquele que vai ser utilizado no Enem, tá certo? Muito bem, partindo disso, então nós elencamos aqui as nossas técnicas e estratégias para a leitura de textos em inglês, tá? Bom, então a gente pode falar identificação de gêneros textuais, leitura skimming, leitura scanning, cognate words, evidências tipográficas, um background knowledge, discourse markers, pronoun reference, grupos nominais, prefixos, sufixos e, se caso tivermos acesso, não é o caso da prova do Enem, mas se caso tivermos acesso, o uso do dicionário. É interessante lembrar aqui, pessoal, observem que o uso do dicionário, ele aparece aqui por último, tá? Isso é por acaso? Não. Ele aparece por último, por quê? Porque o dicionário deve ser, em qualquer momento, seja numa situação onde eu posso utilizar ou numa situação onde eu não posso, o dicionário ele deveria ser, via de regra, o último recurso a ser utilizado, certo? Vocês podem ficar surpresos com isso e achar, professor, mas eu sempre recorro ao dicionário em primeiro lugar. Mas, na verdade, não deveria ser. E por que não deveria ser? Porque o dicionário, ele gera para nós uma leitura estanque, né? O que isso quer dizer? Eu estou lá num texto que tem coerência dentro de um contexto, né? A palavra sozinha não tem sentido, mas ela faz sentido quando ela está dentro de um contexto, e eu vou para o dicionário, onde o dicionário me traz palavras isoladas, né? Aí eu pego, por exemplo, dentro do texto, o verbo get. Aí o verbo get, eu não sei o que o verbo get significa, então eu vou lá para o dicionário. E aí eu descubro que o verbo get tem mais de 50 significados, dependendo do contexto em que ele aparece. E aí isso gera um parafuso na minha mente. O que eu vou fazer agora? Tem mais de 50 significados, o que eu vou aplicar no meu texto? E aí nesse momento, o dicionário ele mais atrapalhou do que ajudou. Quando nós falamos aqui a respeito do dicionário, vocês vão ver como o dicionário, às vezes, ele ao invés de ajudar, ele mais te atrapalha. Como o dicionário, às vezes, ele mais gera pegadinhas do que respostas, tá? Então, nesse sentido, aplicar outras técnicas antes de recorrer ao dicionário é uma estratégia sábia, porque, num determinado momento, o dicionário ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar então aqui a respeito a nossa primeira técnica, que é a identificação do gênero textual, tá? Na identificação do gênero Modari, textual, nós vamos o quê, então? Dizer licença. de Modari, que texto nós estamos... Pois não. encerra a tua apresentação da janela, vai lá em apresentação, volta lá na videochamada, encerra a apresentação e depois inicia de novo. Fecha ela. Fechou ou não, né? Só um minutinho. Encerrar a apresentação. Ele está pedindo só para retomar, não está aparecendo Ah, fechar. então vai retomar a apresentação. Perfeito. Pode continuar. Há quanto tempo vocês não estão vendo a minha tela? Rapaz, tem uns 3 minutos. É porque a gente não queria É? interromper aí. Não, Mas pode é... interromper. Faz Se um vocês... tempinho. Faz um Oi, não tempinho, entendi. Marcelo. Tudo bom? Oi, tudo bem? É o Agora Marlin. eu comento. O Marlin tá aprendendo inglês junto com a gente. Por favor, se vocês não estiverem vendo a tela, só digita aí na caixa do chat, que aí, no caso, o Elton repassa, tá certo? Mas E aí a estão gente vendo retoma, agora, tá viu? bom? É que eu não queria cortar o raciocínio. Tá, vocês estão vendo aí uma tela que diz: indique os textos a seguir quanto ao gênero? Tá Sim, lindo, tá. Certo, então tudo bem, muito bem. Pessoal, então, olha só. A nossa primeira estratégia, a nossa primeira técnica, né, da qual nós vamos falar aqui é justamente o quê? Identificar qual é o gênero textual. Gêneros textuais se baseiam exatamente no quê? Nos tipos de texto que nós temos, tá? Então, por exemplo, uma carta,
é diferente de um artigo científico, que é diferente de uma receita de bolo, que é diferente de um manual de instruções, tá? Então, cada texto, ele tem suas características. Então, quando nós falamos sobre a questão de interpretação, de compreensão de um texto, o primeiro passo é não ir diretamente para o texto verbal, mas é identificar, tá certo, que tipo de texto nós estamos falando, né? Que gênero textual nós temos ali. Isso olhando pelo formato do texto, isso olhando para gravuras, isso olhando para elementos externos ao texto verbal, que vai nos possibilitar, por exemplo, dizer de que gênero é. Por exemplo, respondam aí no chat, tá certo? Que gênero textual vocês acham que nós temos aqui? Aí respondam aí, tá certo, que o Elton vai dizer para mim. O que vocês acham que é esse texto? Respondam, pessoal. Tô esperando vocês responder aqui. Não precisa traduzir o texto, não precisa dizer do que se trata. Eu só quero saber que gênero textual é esse, do que se trata. Ele não tá aparecendo não, tipo Dário. é esse? Acho que não. Você atualizou, mas Identifique os não passou o slide. Não tá, vocês não estão vendo o texto? E só tá berries e cream shortcake. Exatamente, esse é o texto. Vocês estão vendo aí? Sim, agora foi. Sim. E aí, que tipo de texto vocês acham que é esse? Vai, gente, pode falar. Receita, Nájila receita, Simon receita, Andreina receita, João Lucas, Gabriel. Exatamente, é isso mesmo. Nós temos uma receita, tá certo? Por que é importante identificar que esse texto é uma receita antes de ir para elementos específicos do texto? Porque o meu olhar para um texto que eu sei que é uma receita é um olhar diferente do que eu teria, por exemplo, para um texto que eu sei que é um artigo científico. Ou para um texto que eu sei que, por exemplo, a análise de um mapa. Então, quando eu identifico inicialmente o gênero textual, automaticamente o meu cérebro ele já me leva para um vocabulário específico que eu conheço de língua inglesa dentro daquele gênero textual. E, portanto, eu passo a acionar elementos que são importantes para aquele gênero, mas que não seriam para um outro gênero. Isso é fundamental para eu não perder tempo em relação àquilo que realmente eu preciso aqui, tá? Que é o ponto fundamental aqui, pessoal. O nosso objetivo dentro da prova do Enem não é conhecer todos os pormenores de um texto que está em inglês. O nosso objetivo é responder as questões corretamente. Responder as questões corretamente não necessariamente me leva a ter que conhecer o texto 100%. Então, nesse sentido, quando eu considero que há coisas no texto que são importantes e há coisas que não são importantes, tá? Então, o meu olhar para o texto pode ser um olhar de que eu busco somente aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, eu deixo de lado, eu simplesmente ignoro. Essa deve ser sempre a minha postura em relação a um texto que está escrito numa outra língua, desconsiderar aquilo que é importante. Aí, nesse sentido, portanto, tá certo, eu olho para esse texto e sei que é uma receita. Aí eu começo, então, a pensar, bom, eu sei que receitas trazem o quê? Trazem o título da receita, uma receita vai trazer as quantidades dos ingredientes que eu vou utilizar, uma receita, como um texto instrucional, me traz o passo a passo de como executar essa receita. Então, são informações que eu considero de antemão e que eu consigo perceber que provavelmente eu encontrarei naquele gênero textual. E isso já me faz, por exemplo, descartar respostas absurdas para determinadas questões. Por quê? Porque eu já sei que aquelas respostas elas seriam plausíveis numa receita, mas não seriam em um outro gênero textual que não é uma receita, tá? Então, essa identificação aqui ela é fundamental, tá? Vamos para o próximo texto. Digitem aí para mim, tá certo? O que vocês acham que é esse texto aí? Do que ele se trata? Vocês estão vendo, né? O próximo slide? Não. Não estão? Não. Ainda está no da receita. Estão vendo agora? Sim. Ok. Então vamos lá. Me digam então do que se trata esse texto.
Que gênero textual ele pertence, gente? Manual, manual, manual. Vamos dizer que é Muito um manual. bem, exatamente. Aqui nós temos um manual de instruções, tá certo? Nós reconhecemos que é um manual de instruções, por quê? Porque nós temos aqui elementos que são típicos de um manual, como, por exemplo, a gravura, né, do eletrodoméstico ou do eletroeletrônico, né, ao qual nós estamos utilizando, né? Então, aqui ele vai mostrar, né, como seria a utilização desse eletroeletrônico, né? E nós entendemos que isso também é um texto instrucional, que traz um passo a passo, né, que traz elementos típicos de um manual. Então, não vamos esperar, por exemplo, nesse texto, como no anterior, né, encontrarmos ingredientes, tá? Aqui já sabemos que nesse texto nós não encontraríamos isso. Então, o meu cérebro já me direciona para um outro gênero textual para a identificação de outros elementos que eu não encontraria naquele anterior, certo? Esse próximo aqui, estão vendo aí, pessoal? Sim. Muito bem, vamos lá. Dê uma olhada rápida e me digam que texto é esse. Horóscopo. É um horóscopo, muito bem, tá? Então, olha só, como é que nós sabemos disso? Porque nós temos aqui, né, os signos lá que foram utilizados, as datas, tá certo? Provavelmente a sorte que tem aqui, enfim. Tem elementos, portanto, nesse gênero textual aqui que são típicos dele. Então, isso me leva também a ser direcionado, né, para aquilo que eu já conheço acerca desse gênero textual. E por último, esse aqui, tá? Vocês conseguem enxergar? Eu estou achando que eu vou ter que sempre Tá sair visualizando do direitinho. slide e novamente, né, ir pro full screen para vocês conseguirem enxergar. É o que aqui, pessoal? Que gênero textual é esse? Carta, bilhete, o pessoal tá todo mundo aqui falando que é carta. Muito bem, é uma carta, tá? Então eu sei que numa carta eu encontro elementos como destinatário, eu encontro a data, eu encontro um cumprimento inicial, eu encontro uma despedida, eu encontro uma assinatura. Então eu sei que esses são elementos típicos de uma carta e que ao olhar para esse gênero textual, eu passo, portanto, aí a me localizar dentro desse texto, né, em relação aos elementos que são típicos dele. Muito bem, pessoal. Então, nesse caso, a identificação do gênero textual é o primeiro passo, tá? Eu não preciso, muitas vezes, né, quase sempre, eu nem preciso ler o texto para saber de que gênero textual eu estou tratando, tá? Mas aí, por exemplo, se eu tenho uma postura negativa, né, do tipo, não, vou chegar aqui em inglês e eu vou chutar tudo, não vou nem olhar para o texto porque eu não entendo inglês. Olha só, eu nem precisava entender inglês para reconhecer esses gêneros textuais. E a compreensão de que gênero textual eu estou tratando é o primeiro passo de leitura, faz parte do processo de leitura. Por quê? Porque a minha leitura crítica vai levar em consideração que gênero textual aquele texto pertence, tá? Então, nesse caso, se eu tenho uma postura negativa, né, do tipo, não vou nem olhar as questões de inglês, eu vou lá só para o mesmo, para o cartão resposta, e eu marco qualquer coisa lá, vou marcar tudo A, marcar tudo B ou tudo C, né, e nem sequer olhei para o texto e, de repente, né, eu conseguiria compreender informações importantes daquele texto que, por conta da minha postura negativa, eu acabei não considerando, tá? Muito bem, vamos falar então um pouco agora de leitura skimming. É isso que vocês estão vendo aí? Leitura skimming? Ainda não. Ainda não? Pronto. Tá, eu tô achando que se eu colocar em full screen, vocês não vão enxergar, então vai ser melhor eu não colocar, tá? Porque aí vocês conseguem, eu acho que, enxergar o que eu tô vendo, o que eu tô mostrando, né? Bom, vamos lá, pessoal. Skimming. A palavra skimming, ela deriva da palavra skin, né? Que significa pele, tá certo? Então, quando nós falamos de leitura skimming, nós estamos falando de uma leitura da pele, ou seja, uma leitura superficial, tá? A leitura skimming é uma leitura bem rápida do texto, que ela permite me responder perguntas como: qual a minha primeira reação diante do texto? Certo? Ou seja, eu faço uma leitura rápida desse texto e então eu consigo acionar, o meu cérebro consegue, né, acionar a base vocabular que eu tenho, né, de conhecimento daquele texto e principalmente do que esse texto trata de maneira geral, tá?
A leitura skimming, portanto, por ser uma leitura superficial, ela não busca informações específicas do texto, mas ela busca, tá certo, uma compreensão do que aquele texto trabalha no sentido geral. Eu recomendo a leitura skimming sempre depois de uma leitura das questões. Por quê? Porque quando você lê as questões, você tem uma base do que aquele texto ele está te cobrando. E aí você parte para uma leitura skimming para você entender de forma geral do que aquele texto trata. Certo? Muitas vezes, pessoal, essa leitura geral, ela já pode ser suficiente para você responder algum dos itens. Como, por exemplo, do que esse texto trata? É uma pergunta que parte de uma leitura skimming. E aí que, no caso, você não precisaria ficar se detendo em palavras específicas do texto que você desconhece, em expressões idiomáticas que você desconhece, e que você poderia, portanto, responder aí de uma maneira clara, né, com grande possibilidade de acerto desse item, apenas considerando a tua leitura skimming, tá? É claro que muito provavelmente a tua avaliação do Enem, ela não vai ser elaborada, né, por alguém que desconheça os mecanismos de língua inglesa e que, portanto, né, você consiga responder todas as perguntas só por uma leitura skimming, tá? Ela vai abordar também questões muito específicas dentro do texto, mas certamente ou muito provavelmente, né, alguns dos itens elaborados ali poderão ser resolvidos, poderão ser respondidos apenas com a leitura skimming, tá? Então, você faz uma leitura geral, tá certo? Uma leitura skimming das questões, do que as questões tratam no sentido geral, e faz uma leitura skimming do teu texto, tá certo? Para saber do que ele trata também de modo geral, e aí, se isso já resolver a tua vida em relação ao item ou dois, você já parte para esses itens e já responde a esses itens, tá certo? Então, essa seria a leitura skimming. Vamos a um exemplo? Vocês estão vendo aqui o texto Carbon Monoxide Poisoning, the Silent Killer? É isso que vocês estão enxergando? Sim. Ótimo, então vamos lá. Bom, vamos fazer uma leitura, então, skimming desse texto, tá? O título, Carbon Monoxide Poisoning, the Silent Killer, ok? Aí do lado nós temos, então, como chama mesmo isso aqui, gente? Aqui do Caveira. lado? Oi? Caveira, símbolo de perigo. Isso, nós temos aí um símbolo, né? É uma gravura. Isso, muito bem, é uma gravura, tá? Então nós temos uma gravura onde traz aí, ó, CO, aí Danger Carbon Monoxide. Mais abaixo nós temos aí também uma outra figura, né? Onde diz Carbon Monoxide Poisoning.info. E aí nós temos aí uma série de outros pequenos infográficos, tá? Que trazem aí headaches, nausea, dizziness, breathlessness, collapse, loss of consciousness, tá certo? E vários desenhos que representam, provavelmente, né? Eu tô especulando porque eu ainda não fiz uma leitura do texto, provavelmente representam aí essas situações que estão descritas aí por cada figura, tá bom? E aí o texto, então, diz o seguinte, ó, Carbon monoxide CO poisoning occurs when carbon monoxide gas is inhaled. CO is a colorless, odorless, highly poisonous gas that is produced by incomplete combustion. It is found in automobile exhaust fumes, faulty stoves and heating systems, fires and cigarette smoke. Other sources include wood-burning stoves, kerosene heaters, improperly ventilated water heaters and gas stoves, and blocked or poorly maintained chimney flues. CO interferes with the ability of the blood to carry oxygen. The result is headache, nausea, convulsions, and finally death by asphyxiation. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa leitura skimming. Observem que aqui eu não considerei nesse momento informações específicas. Foi uma leitura muito rápida, tá certo? Eu basicamente fiz uma leitura geral para me possibilitar saber
O que eu conheço sobre esse texto, tá? E o que eu conheço sobre esse texto não deve estar considerando somente o texto verbal, mas também essas gravuras aí ao redor, tá bom? E principalmente aqui no caso, né, do que esse texto trabalha no sentido geral. Bom, vamos lá primeiro falar a respeito dos elementos não verbais do texto, tá? Por exemplo, essa caveira aqui com esses dois ossinhos, né, dentro aqui dessa gravura, ela é um símbolo de quê, gente? De morte. É um símbolo de morte, é um símbolo de perigo, na verdade, é um símbolo que denota alguma coisa perigosa. Então, nesse caso, sabemos, né, que sempre encontramos esse símbolo em produtos, né, ou, por exemplo, em informações, né, que trazem uma ideia de perigo. Então, eu sei, por exemplo, que se eu encontro esse símbolo num frasco, alguma coisa do tipo, muito provavelmente naquele frasco tem veneno ou tem alguma substância perigosa, alguma substância corrosiva, né? Alguma substância que é perigosa para o ser humano, tá? Então, isso é uma ideia, tá certo? Aqui nós temos mais abaixo, né, outras informações também. Nós temos aqui várias figuras sendo representadas, né? E essas figuras aqui, elas estão mostrando figuras que representam o ser humano dentro de situações normais, na opinião de vocês, ou não, pessoal? Essas pessoas aqui, elas estariam numa situação normal? Hã? Eu acho que a gente poderia abrir o microfone para falar, não pode não, Elton? Pode abrir sim, é melhor. Tá. Se alguém quiser se manifestar então de maneira verbal, pessoal, fique à vontade, tá? Eu só peço assim, você se manifesta, aí você desliga o microfone para não poder dar interferência, tá bom? E aí, gente, essas pessoas, elas estão em situações normais? Pessoal, para vocês habilitarem o microfone, vocês clicam na tela e tem um íconezinho do microfone que está vermelho aí. Você só clica e desativa que a voz vai sair. Depois vocês desativam novamente. Isso, exatamente. Conseguiram encontrar? E aí, essas pessoas estão em estados normais? Não, gente? Não conseguiram encontrar o microfone? Situação de perigo. Situação. Não, tudo bem, mas vamos considerar só as figuras aqui mais abaixo, tá? Essas figuras aqui que estão demonstrando o que seria o ser humano. Esse ser humano, ele está em comportamentos normais? Quando eu falo normais, comportamentos saudáveis? Ou num estado saudável? O que vocês acham? No caso, seriam os sintomas, não? Ao ingerir. Aparentemente, elas não estão normais, né? Não, não estão. Aparentemente elas não estão normais. Então, olha só, e essa informação, ela se soma à informação anterior que eu tive aqui, ó, quando eu identifiquei que essa caveira, geralmente, ela é encontrada em produtos que remetem a perigo, tá? Então, eu consigo fazer algumas ligações já aqui, né, que muito provavelmente esse termo demonstrando perigo, geralmente a determinados produtos, né, que são corrosivos ou que são venenosos, podem causar, né, certos comportamentos no ser humano que não são comportamentos normais. Observem, pessoal, como eu já estou criando significados para o meu texto, sem considerar ainda o meu texto verbal, tá? Professor, e se de repente os significados que eu crio nesse momento, né, não são significados verdadeiros? Bom, observem que nós estamos fazendo conjecturas. Obviamente que todas as informações aqui, elas vão se somar para que nós venhamos ter um ponto de vista no final, a respeito do nosso texto, né? Lembrem-se que, inicialmente, nós construímos um significado para o texto, ao final de todos os processos, quando eu utilizo de todas as técnicas e estratégias que eu tenho acesso, então eu parto para
a questão da reconstrução desse significado, né? Então, o significado inicial, ele pode ser reconstruído num determinado momento, tá? Nesse caso aqui, eu posso, de repente, chegar à conclusão de que não era isso do que o texto se tratava, mas eu posso aí também especular que seja disso nesse momento, tá certo? E aí, feito isso, eu parto, então, para o meu texto, tá? Nessa leitura geral que nós fizemos aqui, pessoal, essas informações que eu encontrei nesses infográficos aqui, elas remetem a algo verdadeiro ou algo falso? Em outras palavras, o meu texto verbal, ele corrobora, o meu texto verbal, ele confirma, ou o meu texto verbal, ele vai trazer informações que são contrárias a essas que nós criamos a partir desses infográficos? O que vocês acham? Confirma ou não confirma? Vai cair, não, pelo amor de Deus. Eu acredito que confirma. Confirma, tá? Aqui esse texto ele foi elaborado trazendo informações muito interessantes, tá? Acerca, por exemplo, dessa informação. Olha uma coisa interessante. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma prova de inglês, tá? Onde trazia uma expressão chamada sore throat. Sore throat, naquele momento eu não sabia que significava dor de garganta. No entanto, essa informação, ela estava escrita abaixo de uma figura de um homem que tossia e tinha na garganta dele trazia uma mancha em vermelho, tá? Então, quando eu olhei para a figura e ao olhar para a parte do texto e olhar as outras informações, eu presumi que se tratava de dor de garganta, embora naquele momento eu não soubesse que sore throat se referia à dor de garganta. Então, pessoal, isso é algo importante para nós considerarmos sempre o texto como um todo, tá? Não apenas a parte verbal, mas também a parte não verbal desse texto, tá? Então, fizemos essa leitura skimming do texto. Se eu tivesse uma pergunta do tipo, do que esse texto trata? Aí eu tivesse as opções, tá? Provavelmente, se eu não conseguisse dar a resposta correta, mas eu já conseguiria ali eliminar alguma resposta absurda. E aí, pessoal, é muito frequente isso, tá? Em provas de múltipla escolha, quase sempre uma das opções ela é absurda, tá? E aí, geralmente, são 5 opções, né? Então, se você elimina uma opção absurda, você já aumenta as suas possibilidades de acerto de 20% para 25%, né? Porque aí você cai de 5 possibilidades para 4 possibilidades. Então já é algo que você deve considerar aí pensando nessa questão de uma leitura skimming. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Se houver alguma dúvida sobre leitura skimming, vocês podem já digitar a pergunta ou guardá-la, tá certo, para fazer aí. Eita, a gente está quase terminando, né? Se houver muitas perguntas, muitas dúvidas, vocês só apontem aí, tá certo, no chat, porque aí a gente determina quanto tempo a gente vai dar para as perguntas baseado nas dúvidas, tudo bem? Grande Nodari, rapaz, solo tá sensacional, ninguém tá com dúvida de nada até agora. Espero, tá? Então vamos lá. Mas vocês podem perguntar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Vamos começar, então, a falar sobre leitura scanning, tá? Olha só, se a leitura skimming é uma leitura de pele, é uma leitura superficial, a leitura scanning é uma leitura que faz um scanner, tá? O que o scanner faz? Né, você coloca uma imagem para ser escaneada, o scanner ele consegue verificar todos os elementos que se compõem aquela imagem, tá? Então, a leitura scanning é uma leitura mais aprofundada do que a leitura skimming, tudo bem? Na leitura scanning, né, eu não estou mais interessado no sentido geral do texto, mas eu leio com o objetivo de buscar informações específicas desse texto. Professor, qual o momento para se fazer uma leitura scanning? A leitura scanning ela é mais interessante para ser feita quando eu sei o que a pergunta quer sobre aquele texto. A gente vai ver mais adiante, pessoal, e aí é importante frisar, tá certo, que quando você lê um texto em inglês e o teu objetivo é compreender aquele texto, você se utiliza de todas as técnicas que você possui, que você conhece, com o objetivo de compreender aquele texto, tá? Então, a leitura scanning, ela também é utilizada
com bastante frequência, né, com a indexação de questões. O que é indexação de questões? É quando eu crio um índice dentro da questão. O índice dentro da questão seria a palavra que eu julgo que é mais importante ali, que pode ser, por exemplo, uma palavra que não pode ser traduzida. É um exemplo, tá? E aí eu vou diretamente na parte do texto onde eu encontro aquela mesma palavra da questão. E ali, o que eu posso fazer, então? Eu conheço a questão, eu sei o que a questão quer, eu parto, então, para a parte do texto, onde eu vou buscar especificamente essa resposta, através de uma leitura scanning. Então, por exemplo, vamos supor, né, que a palavra que eu identifiquei lá da minha questão, que é a palavra índice daquela questão, ela remete a algo que está sendo dito lá no segundo parágrafo do texto. Então, se o meu objetivo é responder somente aquela questão, onde é que eu vou buscar a resposta? No segundo parágrafo do texto. Professor, e os outros parágrafos? Talvez eles nem sejam necessários. De repente, eu nem preciso escanear os outros parágrafos. Eu escaneio somente o parágrafo que me interessa. E aí eu tenho que pensar sempre, pessoal, que tudo é uma questão de tempo, né? Então, eu tenho um tempo determinado para poder encerrar a minha prova. Então, se eu tenho um tempo determinado para encerrar a minha prova, então eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ir diretamente onde eu sei que a informação está. Então, eu vou escanear somente o parágrafo onde eu julgo que a resposta está. Professor, mas a resposta não está lá. Aí, então, eu vou escanear outros parágrafos. Mas, assim, eu vou sempre com o objetivo certeiro de achar a resposta onde eu imagino que ela esteja, tá? Sem precisar perder tempo em outros lugares onde há pouca chance de que a resposta esteja. E aí, o que eu faço, né? Eu busco as palavras-chave daquele parágrafo, por exemplo, tá? Quais são as palavras mais importantes desse parágrafo? E aí, pessoal, as palavras mais importantes são aquelas que eu conheço. Se eu tenho naquele parágrafo, por exemplo, 100 palavras, né, e eu conheço 50 daquelas palavras, as palavras-chave são as 50 que eu conheço, né? Ou as palavras-chave são aquelas que não podem ser traduzidas, né? Nós sabemos que há informações que não são traduzidas. E aí, nesse sentido, portanto, essas palavras se tornam as minhas palavras-chave. Então, eu passo a criar significados dentro daquele parágrafo baseado naquilo que eu conheço. E aquilo que eu desconheço, aí eu posso usar uma outra técnica que é inferir o significado. O que é inferir o significado? Eu não sei o que significa, mas eu presumo que o significado seja esse, tá? E aí eu começo a fazer inferências. É claro, inferência é um tiro no escuro, mas quando, por exemplo, quanto mais eu conheço de vocabulário, certo? Maior a possibilidade que as inferências que eu faça sejam certeiras, sejam tiros certos, tá? E aí eu vou ler as informações ao redor dessas palavras para poder fazer essas inferências. Então, eu conheço aquela palavra que está ali no meio, eu desconheço a palavra que está do lado dela, mas eu presumo que o significado daquela palavra seja esse, baseado no significado dessa que está do lado, que eu já conheço, certo? E aí, nesse sentido, portanto, eu começo a buscar significados, tá? É nesse momento, tá certo, que eu vou buscar responder questões específicas acerca do texto. Por exemplo, pode aparecer uma questão do item do Enem, que é o quê? Perguntar o significado de um termo dentro daquele contexto, tá? Às vezes eu não conheço o termo, por quê? Porque às vezes o termo é uma expressão idiomática, tá? Expressões idiomáticas são fortes pegadinhas em inglês, por quê? Porque expressões idiomáticas são aquelas expressões que elas fazem significado no dia a dia das pessoas que usam a língua, mas no geral quem estuda a língua só quem tem um conhecimento muito aprofundado para saber o significado daquele idiom, né? daquela expressão idiomática. Então, às vezes a expressão idiomática ela faz sentido num contexto, mas no outro contexto ela tem outro significado. Mas aí o fato é o seguinte: essa informação específica eu vou trabalhar, tá certo, dentro de um contexto, ok? A leitura scanning ela é uma prática rotineira nas nossas vidas, né? Alguns tipos específicos de scanning podem ser quando, por exemplo, eu uso o dicionário para obter informações sobre o significado de uma palavra. Então, eu estou escaneando porque eu estou sendo específico, tá?
Isso se eu tiver acesso ao dicionário, obviamente. A busca de um número na lista telefônica também é uma espécie de leitura scanning. Por quê? Porque eu busco informações específicas ali. A utilização de um índice de um livro ou de uma revista para encontrar um artigo, que foi o que eu falei para vocês, né? Eu posso indexar a questão no objetivo de buscar uma resposta, tá certo? Então eu posso fazer isso também. E essa técnica, muitas vezes, ela não exige a leitura completa e detalhada do texto, tá? Como eu falei para vocês. Eu vou, por exemplo, diretamente no parágrafo onde eu presumo que aquela informação está. E aí eu não preciso perder tempo, muitas vezes, com os outros parágrafos, se eu encontro a resposta naquele parágrafo, tá? E aí já vem nesse sentido, viu, pessoal? E aí eu já vou voltar para vocês, porque a gente já vai para a nossa tira dúvidas ou despedida, caso vocês não tenham dúvidas, tá? Que é o sentido do seguinte, né? Às vezes, a questão do uso do dicionário é aquela questão que eu penso assim, não, primeiro eu vou traduzir todo o texto. Depois que eu traduzir todo o texto, eu parto para as questões. Isso, por exemplo, se nós não estivermos falando do Enem, tá? E o que eu percebo no final? Eu percebo que para responder aquela pergunta, eu nem precisava de traduzir o texto todo. E eu não sei o que vocês acham, mas para mim, traduzir textos com dicionário é sempre uma coisa extremamente chata. E aí, nesse sentido, portanto, se você perde tempo traduzindo palavra por palavra, fazendo as ligações, e às vezes você se frustra, por quê? Porque a sintaxe da língua inglesa é diferente da sintaxe da língua portuguesa, e você vê que aquilo não faz sentido naquela frase, por quê? Porque você pegou uma acepção da palavra que não é aquela que deveria ser usada naquela frase. E aí você percebe que você perdeu um tempo enorme com aquilo para um objetivo que não era o teu objetivo, que você poderia ter resolvido sem precisar recorrer ao dicionário, tá? Então, isso é uma questão que nós precisamos considerar como fundamental. O dicionário, ele é uma opção, ele é uma das opções que eu tenho para poder compreender um texto, mas não deve ser, tá certo, a minha primeira opção, nem a minha segunda, nem a minha terceira, nem a minha quarta. O dicionário, ele deve ser a minha última opção. E isso se eu ainda tiver essa opção. Se eu não tiver essa opção, eu descarto ele de vez, tá bom? E eu parto mesmo para outras técnicas, estratégias que vão me ajudar muito mais. Tá certo, pessoal? Bom, nós chegamos às 4 horas da tarde, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa para ser colocada, tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a essa aula de hoje, falando a respeito, tá certo, de outras técnicas e estratégias, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo de leitura scanning para vocês, para a gente poder falar a respeito, tá bom? E aí, no caso, falando a respeito das outras técnicas também. A gente está só começando, tá? Tem muita coisa ainda para ver, tá? E aí, no caso, vocês podem pesquisar um pouco mais desse conteúdo, buscar outros exemplos e tudo mais, tá? E ver aí outras ideias. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não, senhor, não. Tudo bem, então, pessoal. Então, a gente vai marcar uma nova aula, tá certo? Provavelmente na semana que vem vamos ter um outro encontro, tá? Então, para não ficar uma coisa muito maçante de várias horas, tá? Então, as nossas aulas todas vão se resumir a 1 hora, tá? Que é um tempo necessário para vocês poderem absorver o conteúdo, meditar a respeito dele e não ficar muita coisa para vocês digerirem, tá? Então, na próxima aula, a gente continua aí falando a respeito de outras técnicas e estratégias. Tudo bem? Muito obrigado, tá? Vocês podem divulgar esse link para outros alunos do campus que de repente não tiveram acesso, tá certo? Provavelmente, Marli, nossas aulas serão nas segundas, tá? Eu só preciso ver se outros professores não marcaram nesse mesmo horário, tá bom? Mas vocês vão receber novamente um link com o horário direitinho, agendado, para vocês poderem participar, tá? E aí, pessoal, vocês podem trazer demandas também, tá? Vocês podem trazer conteúdos que vocês queiram abordar, tá certo? E a gente trabalha, tudo bem? Estamos aqui para isso. Rodari? Fala, Elton. Posso ter uma falinha? Pode sim. Olá a todos, tudo bom? Boa tarde, todos devem saber, alguns devem saber, me conhecer, sou coordenador de tecnologia da informação. Pessoal, vocês devem ter recebido no e-mail de vocês um convite para participar do Google Classroom
Essa turma do Nodari agora, ela vai ser uma turma piloto. Então, eu vou conversar daqui a pouco com o professor Nodari sobre essa turma. Nós pretendemos nessa turma, tá colocando alguns materiais, tá colocando alguns itens que a gente vai estar apresentando durante as aulas mesmo do Enem, e alguns textos também. Não serão avaliativos, serão todos eles, como eu disse, são piloto. Então, caso dê um bom aproveitamento, dê um bom rendimento, a gente vai estar implementando também nos outros aulões, tudo bem? Só para finalizar aqui também com vocês aqui, eu já estou encaminhando para vocês agora o e-mail da próxima aula agora, que serão às 16h30 com o professor Ednilson, de Física. Tudo bem? Vocês ficam atentos no e-mail de vocês, alguns não conseguiram entrar porque estavam utilizando o e-mail pessoal, eu friso novamente, utilizem o e-mail acadêmico para estar logando. Tudo bem, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu estou mandando o link já, fiquem atentos no e-mail de vocês e, ao mais, a minha participação aqui está finalizada. Agradeço a todos. Professor Nodari? Ok, bye bye, guys. See you in the next class. Falou, professor. Abraço. Outro.